Paz. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com todos vocês. Eu quero ler um texto com todos, que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, do versículo 9 até ao 14, que fala sobre uma parábola de Jesus, a parábola do fariseu e do cobrador de impostos. Lucas, capítulo 18, do versículo 9 até ao 14. Eu vou ler. Jesus disse esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos, ou publicano. O fariseu, posto em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo o que possuo. O cobrador de impostos, por sua vez, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, pois qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Amém. Esta parábola, amados, ela vai nos fazer refletir que tipo de pessoa nós somos. Que personagem então nós somos? Se nós temos então nos assemelhado a um fariseu soberbo, orgulhoso, ou então a um publicano ou cobrador de impostos que reconhece quem é, que reconhece que é fraco, miserável e pecador. Quem nós somos? Jesus então nesta parábola ele está falando isto porque talvez então perto dele, naquele momento então estavam ali homens que confiavam então em si mesmos. Homens então que se achavam que eram santos, homens que achavam então que eram justificados, homens que se achavam então mais e melhores e desprezavam então as outras pessoas, todas as outras pessoas. É preciso entendermos que isto é típico dos religiosos. A religiosidade, ela faz a pessoa se achar mais culta. A religiosidade faz a pessoa se achar mais inteligente. A religiosidade faz a pessoa se achar mais sábia. Faz a pessoa então se achar melhor do que todas as outras. Os religiosos, amados, eles acreditam na verdade deles. Eles acreditam que são os donos da verdade. Eles acreditam que são os donos da santidade. Eles acreditam que são os donos do céu. Eles acreditam que são os donos do reino de Deus. Porque isto é o que a religião faz. Ela cria então pessoas soberbas, pessoas orgulhosas, pessoas vaidosas. A religião, ela contamina a pessoa por completo, matando então a pessoa por dentro. Porque a religião, ela faz a pessoa acreditar ser uma pessoa que na verdade ela não é. A religião então, ela troca a verdade pela mentira. A religião, ela destrói completamente as pessoas por completo. A religião, ela aprisiona a pessoa e transforma então a pessoa em um ser implacável. Temos o próprio exemplo aqui nesta passagem que nós lemos. Os fariseus eram seres implacáveis que passavam por cima de tudo e todos. Os fariseus, eles desprezavam os outros, eles desprezavam todas as pessoas. O título na pessoa, o cargo, tem então o poder de transformar uma pessoa, pois o título, o cargo, faz a pessoa então ser mais, faz a pessoa então ser mais então reconhecida que os outros, reconhecida que as pessoas, e então isto traz poder. Isto traz então prestígio. E muitas pessoas então têm caído, amados, nas armadilhas e ciladas de Satanás, por deixar então se deslumbrar por isso, pelo título, pelo poder. São então automaticamente transformadas quando são então intituladas, e só depois, e isto então destrói a pessoa por completo, faz então a pessoa
soberba, faz a pessoa então ser orgulhosa, vaidosa. Novamente a religiosidade, ela destrói verdadeiramente as pessoas. Os fariseus é sobre então esta classe que o texto de Jesus nos fala, que a parábola de Jesus nos fala. Nós vemos aqui um grupo, no texto nós lemos um grupo, uma religião, um grupo então intitulado, assim como hoje em dia, dos nossos dias, nós temos os evangélicos, nós temos os mormons, nós temos os católicos, nós temos os budistas, nós temos os espíritos, nós temos os testemunhas de Jeová. Este é o problema da religião, o título, o nome. Os fariseus, eles se achavam santos. Hoje, os evangélicos, eles se acham então os corretos. Hoje, os testemunhos de Jeová, eles acham que eles é que têm a verdade e que eles é que são a verdade. Os católicos, por exemplo, eles acham que eles é que estão certos e que eles é que são então a verdadeira religião. Então, há uma grande confusão em relação à religião. Mas a verdade é que a religião, ela é vã, ela é corrupta, ela não tem a verdade, ela não conhece a verdade. A religião, ela não tem a verdade absoluta de Deus, nem da palavra de Deus. A palavra religião, ela vem do termo religar. Ela significa então levar o homem até Deus. O homem então, ele pecou, e por causa do homem, o homem então ficou separado de Deus. O homem então, ele estava separado de Deus por causa do pecado. E uma vez reconhecendo então a sua limitação, uma vez reconhecendo então o seu pecado, o homem precisa então de algo que o ligasse novamente então a Deus, à presença de Deus, algo então que o ligasse novamente, algo então que o religasse. Daí então o termo religião, religar o homem a Deus. Mas o problema é que a religião, ela não pode ligar o homem até Deus. A religião não tem poder, não tem autoridade, não consegue levar o homem até Deus. Ela não pode ligar o homem até Deus. Ela não pode levar o homem até Deus. A religião, ela é vã. O que nos leva a Deus, quem desceu do céu, foi o próprio Deus em Cristo Jesus, para nos religar a Ele, a Deus. Então, não é a religião que nos liga a Deus, não é a religião que nos leva a Deus, é Cristo que nos leva a Deus, é Cristo que nos leva à presença de Deus, é Cristo que nos leva ao reino de Deus, é Jesus Cristo. É através de Jesus, é através da sua morte, é através da sua morte na cruz, é através da sua ressurreição que nós temos então, que o homem tem então o livre acesso a Deus, ao reino de Deus, à presença de Deus. Então a religião não leva, a religião não pode levar o homem até Deus, mas é Jesus que leva o homem. Jesus, ele é a ponte, Cristo então ele é o intermediário, Cristo Jesus ele é o mediador entre Deus e os homens. É isto que nós precisamos entender. A religião então, ela não nos leva a Deus. A religião, ela não nos pode salvar. Ela não nos salva. Infelizmente, a religião, ela só atrapalha. A religião, ela só atrapalha. Jesus, ele veio à terra para salvar e para fazer discípulos. Então, nós não somos evangélicos, nós não somos católicos, nós não somos testemunhas de Jeová, nós não somos nada disso. Se as pessoas dizem que são, o problema é delas, é entre elas e Deus. Mas Deus, ele nos chamou para ser discípulos, ele nos chamou para ser seus seguidores, ele nos chamou para ser seus imitadores, para ser semelhantes a Cristo e não para ser religiosos, e não para nos denominar um grupo religioso como testemunhas de Jeová, como evangélicos, como católicos. Não! Deus nos chamou para ser discípulos. A parábola que nós lemos, ela nos fala então de um desses grupos religiosos, de um desses religiosos, um fariseu, um homem intitulado que achava então que era santo e que achava então que vivia então uma vida
que vivia então uma vida reta diante de Deus. E fala-nos também de um pecador, de um publicano ou cobrador de impostos, que é o mesmo. A Bíblia nos fala então, a parábola que nós lemos, a parábola que Jesus contou, nos fala então que os dois, que o religioso, que o fariseu e que o publicano ou o cobrador de impostos foram ao templo para orar. E então o texto nos fala que o fariseu, orando, então ele agradecia a Deus porque não era como os pecadores, porque não era então como os injustos, porque não era então como os ladrões, que não era então como os adúlteros, que não era então como os publicanos, que jejuava então 2 vezes a semana e que dava o dízimo. Esta foi então a oração do fariseu, esta foi então a oração do religioso. Mas o publicano ou o cobrador de impostos, ele nem queria olhar para cima. Então ele nem levantava os seus olhos para o céu, mas ele reconhecia o seu pecado. Ele sentia-se envergonhado, ele confessava então o seu pecado, ele confessava então ali a sua miséria na sua oração, ele batia no peito e então ele dizia: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pois eu sou verdadeiramente pecador. Aqui nós vemos então um fariseu e um publicano. Aqui nós vemos então uma grande diferença entre então aquele que pensava ser alguém, que era o fariseu, e aquele que reconhecia que não era ninguém, que era então o cobrador de impostos publicano. O fariseu, um homem então que se achava santo por orar, por jejuar e por dar o dízimo. E outro, que era o cobrador de impostos, que era o publicano, que simplesmente reconhecia e confessava o seu pecado. Então, qual destes agradou a Deus? Qual destes então foi justificado por Deus? Jesus falou que o publicano, este foi então aquele que foi justificado por Deus, porque ele teve então a humildade de reconhecer. O religioso, o fariseu apenas ele estava sacrificando, ele apenas estava então fazendo votos, orando e jejuando, dando dízimo em vão, porque na verdade o seu coração não era sincero, porque o seu coração não era limpo, mas era sim um coração imundo. Ele não fazia por amor, mas sim para ser reconhecido. Ele fazia tudo aquilo para humilhar os outros. Ele fazia tudo então para se gloriar diante dos pecadores. Este homem então, o fariseu, ele fazia tudo para ser reconhecido pelo homem. Ele fazia e ele mostrava o que fazia. Ele buscava então poder, ele buscava então prestígio, ele buscava então um título. Então a pergunta é: qual deles nós temos sido? Será que nós temos sido religiosos? Será que nós temos sido religioso? Ou será que nós temos sido publicano? Será que nós temos sido religioso ou nós temos sido então humilde? Aquele que reconheceu o seu pecado, aquele que reconheceu então a sua miséria. Será que nós temos então nos achado mais ou melhores do que aqueles que estão lá fora, do que aqueles que estão no mundo? Cuidado, pois foi isso que este religioso fez. Ele deu-se mal, porque ele pensava que ninguém estava vendo, mas Deus, ele estava vendo. Deus tudo vê. Nada está a oculto diante dos olhos de Deus. Então a pergunta é: será que nós temos sido religiosos? Será que nós temos nos achado santos? Será que nós temos nos achado perfeitos? Será que a nossa oração é como a do religioso? Será que a nossa oração é como a do fariseu? Senhor, graças te dou, porque não sou como aqueles que estão lá fora. Será que tem sido esta a nossa oração? Será que tem sido esta a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir? Será que nós temos enchido o nosso peito e abrido então a boca para dizer que nós somos evangélicos, para nos gloriarmos disso? Porque por aí tem muitas pessoas assim, que se gloriam por ser católicas, que se gloriam por ser testemunho de Jeová, que se gloriam por ser mormons, que se gloriam por ser evangélicos, se gloriam por ser católicos. Eu sou católico, eu sou testemunho de Jeová, eu sou evangélico. Sabem? Isto é ignorância. Isto é
ignorância. A palavra de Deus diz, Oséias 4:6, o meu povo está morrendo por falta de conhecimento. O meu povo está morrendo por causa da ignorância, porque não conhece a minha palavra, porque não me conhece. Nós não fomos chamados para ser nada disto, mas nós fomos chamados para ser discípulos. Nós fomos chamados para ser seguidores. Nós fomos chamados para ser servos. Nós somos chamados como servos de Deus, como discípulos. Nós não fomos chamados para ser evangélicos. Nós não fomos chamados para ser testemunhos de Jeová. Nós não fomos chamados para ser mormons. Nós não fomos chamados para ser católicos. Aliás, a Bíblia não fala de evangélicos. A Bíblia não fala de católicos. A Bíblia não fala de testemunhos de Jeová. A Bíblia não fala de mormons. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala de discípulos de Cristo. A Bíblia fala de seguidores de Cristo. Então, nós não somos evangélicos, nós não somos católicos, nós não somos testemunhos de Jeová. Isso é simplesmente ignorância. Nós fomos chamados para ser discípulos. Nós fomos chamados para ser seguidores. Nós fomos chamados para ser servos. Nós somos chamados para ser servos de Deus, discípulos de Jesus. E isso nos basta. E isso nos basta. Isto tem que nos bastar. Amém? Então, amados, é tempo de reflexão. O Espírito Santo então está nos mostrando aquilo que Ele quer que nós sejamos. Discípulos, seguidores, fiéis a Ele. E aquilo então também que Ele não quer que nós sejamos orgulhosos, soberbos, meros hipócritas, meros religiosos. Porque o religioso, ele é rejeitado por Deus. O religioso, ele é reprovado por Deus. E esta parábola, o Senhor Jesus nos revela isso. O Senhor Jesus nos mostra isso. Não sou eu que digo, mas é a palavra de Deus. É a parábola de Jesus. É as sagradas letras. É a boca de Deus, do Deus vivo falando para nós. Então, a Bíblia fala, quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. Amém? Então que nós possamos ser humildes, que nós possamos então confessar as nossas falhas, a nossa religiosidade, os nossos pecados, e que nós não venhamos então a omitir, a encobrir, a esconder, que nós possamos então reconhecer, que nós possamos simplesmente pedir perdão a Deus, que nós possamos então pedir graça a Deus, e que nenhum de nós venha então a se achar mais ou melhor que ninguém, porque este foi então o erro do fariseu. Amém? Nós não fomos chamados para ser religiosos. Nós fomos chamados para ser seguidores. Olha o que Jesus disse. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, discípulo é aquele que faz a vontade do Pai. É aquele que glorifica o Pai. É aquele que honra o Pai. É aquele que vive, que pratica e que aplica a palavra de Deus. Que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração e que o Espírito Santo nos leve a um verdadeiro entendimento de deixar a religiosidade, de dizer não à religiosidade e dizer sim a Jesus, dizer sim ao Reino de Deus, dizer sim à palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém.